tua Bíblia para nós meditarmos brevemente nesse momento. Já foi um dia de festa, nosso tempo de celebração foi quase todo consumido em batismo. Isso é um privilégio, mas a gente não pode sair daqui sem ter um tempo de ouvir a palavra do Senhor. Temos cadeiras aqui à frente, vocês que estão em pé ao fundo, tem mais cadeiras aqui à frente disponíveis. Aí vão acender a luz, aí fica mais fácil você identificar uma cadeira, não precisa ficar em pé. Agora nós temos cadeiras, as crianças saíram, nossos monitores também, então nós temos espaço à vontade para a gente poder ter um tempo de ministração da palavra aqui. Isaías, capítulo de número 6, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para meditarmos juntos, para que a gente possa encontrar mais algumas características de uma igreja viva que podem sustentar uma visão do ministério que o Senhor tem nos dado aqui nessa cidade, através também dessa comunidade. Estamos trabalhando e hoje encerrando a série de mensagens Igreja Viva, Viva a Igreja. Eu tenho certeza que você tem experimentado coisas maravilhosas, o que significa ser comunidade de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o que sustenta uma visão. E hoje o tema é visões de uma igreja viva. Que tipos de visões a igreja tem que ter? Que tipo de visão a igreja tem que se orientar para que ela seja viva e não perca o seu propósito de existência? Isaías capítulo de número 6, versículo 1, é a leitura que eu passo a fazer com vocês a partir de agora. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Se você quiser passear comigo aqui pelo telão, você pode ficar à vontade se você não trouxe a sua Bíblia, tá? Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você notar nas Escrituras, existem textos que obviamente já mostram onde está a sua ênfase, onde está a sua marca, onde está o seu destaque. Se a gente tomar por base esse texto que acabamos de ler, você vai ver que a palavra ver é uma palavra que vai aparecer repetidamente. Ele viu o Senhor, ele ficou com medo de ter visto o Senhor, os seus olhos contemplaram o Rei. Ou seja, a ênfase desse texto recai justamente na visão. E se a gente não quer se desviar do que o texto está querendo nos comunicar, basta a gente falar essa noite sobre visão e ficaremos centrados na vida de Isaías e no que aconteceu na vida desse homem, para que ele pudesse sustentar não somente a sua fé, mas também a sua missão como profeta. Isaías aqui é um símbolo, é uma alegoria da igreja, porque a igreja também foi enviada, a igreja também foi comissionada, a igreja também tem um alvo, um objetivo, um propósito, assim como o próprio Isaías recebeu como um comissionamento vindo do próprio Senhor. Mas a verdade é que os problemas de visão podem afetar a nossa missão. Se você notar o versículo 1, o texto vai ser muito drástico ao dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da perda, no ano da tragédia, no ano do sofrimento, no ano em que as coisas saíram do lugar, no ano em que as coisas não ficaram ao meu contento, no ano em que eu tive que experimentar um grande desafio, uma grande luta, foi nesse ano que eu vi o Senhor. Ou seja, dá a entender que esse profeta até então era um profeta que estava tímido, era um profeta acovardado, era um profeta que não estava cumprindo o seu propósito na face da terra. Era um profeta que ainda não havia se levantado com a autoridade dada pelo Espírito Santo.
Sim, porque nós estamos no capítulo 6. Até o capítulo 6, o Isaías já tinha entregue profecias. Até o capítulo 6, as profecias de Isaías eram praticamente assim: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Ele começa a questionar o comportamento de Israel e dar palavras muito duras àquele povo. Mas no capítulo 6, depois de alguns anos de ministério, talvez um ministério tímido, tacanho, talvez um ministério sem muita eficiência, depois de um bom tempo ele tem uma experiência com o Senhor. Depois de um bom tempo ele vê o Senhor. Esse é o meu medo. O meu medo é, depois de algum tempo de ministério, eu olhar e dizer: puxa, agora que eu vi o Senhor. O meu medo é chegar num momento da minha vida e dizer: agora eu enxerguei o Senhor. O meu medo é chegar um tempo de ministério em comunidade e depois de um tempo a gente dizer: agora nós vimos o Senhor. E geralmente depois de uma tragédia, de uma luta ou de um sofrimento. Não é necessário que isso chegue a você. Não é necessário que isso chegue a mim. Não é necessário que isso chegue à nossa comunidade. Porque nós temos a condição, nós temos a capacidade de enxergar o Senhor antes de que tragédias venham nos abater. A enxergar o Senhor antes que Ele precise nos chamar a atenção. Porque a verdade é a seguinte, e eu entendo isso muito claramente a partir desse texto: quando eu não estou vendo o Senhor no meu ministério, quando eu não estou vendo o Senhor na minha comunidade, é provável que Ele faça alguma coisa para me chamar a atenção. Vou repetir para você entender. Quando eu não estou vendo o Senhor na minha vida, quando eu não estou vendo o Senhor no meu ministério, quando a minha igreja não está vendo o Senhor Jesus, é provável que Ele faça alguma coisa para chamar a minha atenção e para voltar os meus olhos a Ele, para que eu consiga novamente enxergá-lo. Isaías perde o único referencial. Uzias era um grande rei, um bom rei, um rei familiar, um rei íntegro e correto, onde Isaías colocava suas esperanças. Perdendo as suas esperanças terrenas, ele volta os seus olhos para os céus. Perdendo as suas confianças humanas, ele consegue enxergar o Senhor assentado num alto e sublime trono. Queridos irmãos e irmãs, quantas coisas na nossa vida, quantas coisas às vezes em nossa própria igreja, estão nos impedindo de ver o Senhor. Às vezes estamos ofuscados demais com as luzes, às vezes ofuscados demais com o programa, às vezes ofuscados demais com as experiências particulares, e esquecemos de ver a experiência, de ter a experiência do trono, a experiência de enxergar Deus, o Senhor da igreja. Quantas vezes nós temos a experiência de ver homens, de ver atuações, de ver eventos, e não temos a experiência de ver o Deus da igreja, o Senhor da igreja e o noivo da igreja. Por isso, muitas vezes, e pode ser que isso esteja acontecendo exatamente conosco, nessa comunidade, nós possamos estar tomados de problemas de visão, porque não estamos conseguindo enxergar verdadeiramente qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Talvez ainda não tenhamos cumprido cabalmente aquilo que o Senhor tinha intencionado ao nos plantar nessa cidade. Porque eu tenho dito e reitero isso com vocês: nós não estamos em Sertanópolis por um acaso. Nós não estamos na rua Domingos Gonçalves de Paula Filho por um acaso. Há um propósito de estarmos situados aqui. Deus fixou os nossos pés nesse lugar para cumprirmos uma missão. E se não estivermos dispostos a cumprir uma missão, é provável que em breve Ele venha nos chamar a atenção. É provável que em breve Ele venha nos chacoalhar poderosamente para que os nossos olhos voltem de novo a Ele. Para que a gente não perca o foco em meio às coisas inúteis, em meio a coisas levianas, em meio às coisas banais, em meio às coisas triviais que não têm eficiência para o reino. Sim, porque nós podemos estar envolvidos com muitas coisas, podemos estar envolvidos com muitas coisas que chamamos de Deus, mas que não tem nada a ver com Ele. Pode ser que nós nos acostumamos a uma religiosidade que simplesmente nos insere numa tradição religiosa. Pode ser que nós nos acostumamos com uma religiosidade que nos insere num rito religioso. Nós aprendemos a liturgia, nós aprendemos o beabá da fé, mas infelizmente ainda não tivemos uma visão poderosa do trono, do reino, da glória de Deus, que nos coloca diretamente em missão, que nos coloca diretamente como agentes de transformação da cidade, agentes de transformação da família, agentes de transformação no trabalho. Talvez nós estejamos desesperadoramente esperando por uma visão do trono de Deus. E é isso que nós precisamos. É isso que nós ansiamos aqui nesse lugar, essa noite.
quais são os principais problemas que afetam a visão. Quais são os principais problemas que afetam a visão de uma comunidade? Que afetam o propósito e o serviço e a missão que nós temos no reino de Deus. Bom, aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu não sou oftalmologista e nem tenho formação nessa área, mas eu fui fazendo uma pesquisa sobre os principais problemas que afetam a visão do ser humano. E descobri algumas delas e eu queria apenas te destacar algumas delas aqui, não todas, porque nós não temos tempo para isso. Um tipo de problema de visão muito comum é o problema de miopia. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Temos pessoas aqui essa noite que sabem o que é isso. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Ela precisa se aproximar para conseguir ver corretamente. Um outro problema de visão é a hipermetropia. Já a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Então a pessoa ela precisa colocar as coisas geralmente bem longe. O braço fica curto, a mão parece que não atende mais à distância necessária para ler o jornal. Então essa é a hipermetropia. Também temos o astigmatismo, que é onde a imagem fica desfocada, fica turva, fica embaçada. E geralmente as bordas elas começam a desfocar e perder a nitidez. Esse é o astigmatismo. Nós temos também o estrabismo, que é uma visão dupla, onde ela começa a ficar confusa, parece que ela fica meio diferente, começa a dar dor de cabeça, incômodo, porque é uma visão duplicada. E nós temos também a cegueira, que já é aí a incapacidade total de enxergar e de ver as realidades. Pessoas com esse tipo de problema, elas têm dificuldade de ter uma boa qualidade de vida, sim ou não? Pessoas com esse tipo de problema de visão, elas têm alguns limites naturais. Elas não podem, algumas delas, por exemplo, tirar carteira de motorista. Outras delas não podem passar num serviço militar. Outras não podem atender a um concurso público. Dependendo da situação e dos problemas de visão, as pessoas elas começam a conviver com limitações e até mesmo com uma baixa qualidade de vida. Ou seja, não podem mais fazer o que querem, não podem ser o que desejam, não podem estar aonde queriam, elas começam a ficar limitadas a algumas situações. Agora, interessante que esses problemas de visão também estão relacionados à igreja. Também estão relacionados à igreja. Porque a igreja também sofre o mesmo risco. Como comunidade de Jesus na face da terra, a gente também pode ter um problema de visão. Podemos ser uma igreja com miopia. Podemos ser uma igreja com dificuldade de ver longe. Às vezes a nossa visão é muito tacanha. Às vezes uma visão muito restritiva, muito pequena, que não se abre para o impossível, que não enxerga grandes coisas, que não consegue enxergar coisas maiores e grandiosas de Deus na nossa vida. Às vezes, como indivíduo ou como igreja, estamos tomados de miopia espiritual, onde só enxergamos realidades presentes, palpáveis, a curtas distâncias, não sonhamos, não idealizamos, não avançamos para frente. Podemos ser também uma igreja com hipermetropia, que já é uma igreja que ela não consegue ver a realidade que está perto. Ela só vê as coisas fora de si. Ela só vê os problemas para distante de si. Ela só aponta para o outro lado. Ela nunca se enxerga, ela nunca se vê, ela nunca se identifica. Ela não consegue ver a realidade que está perto dela. Ela não vê o irmão que sofre, ela não vê a mulher que chora, ela não vê o filho que está drogado. Ela não consegue ver o que está do lado dela. Ela só consegue enxergar a distância. Pode ser que nós também sejamos uma igreja com problemas de astigmatismo. Uma visão desfocada do evangelho. Uma visão, por exemplo, do evangelho da prosperidade, onde você vai numa igreja e onde o pastor simplesmente expolia o seu bolso, dizendo: traga 100 que você receberá 200. Se você não tem dinheiro, venda o seu carro e traga semana que vem. Esse não é o evangelho de Jesus. Essa não é a palavra que Deus nos deixou para pregar. A salvação vem através de Jesus Cristo e não através do evangelho da prosperidade, irmãos. Então uma visão desfocada do evangelho, uma visão desfocada das verdades de Cristo, podem afetar inclusive a nossa missão. Talvez sejamos a igreja estrábica, com dupla visão, vivendo confusões e contendas. Não, eu gosto de hino na igreja. Não, eu gosto de corinho. Não, eu gosto de canto congregacional. Não, eu gosto de canto gregoriano. Não, eu gosto de música clássica. Não, eu gosto de música popular. E a igreja começa a viver nesse tipo estrábico de ser, onde ela tem uma confusão constante, duas visões. Eu sempre digo que visão, mais visão,
não é duas visões. Visão mais visão é divisão. Visão mais visão é divisão. E às vezes nós podemos ser uma igreja estrábica. Ou podemos ser uma igreja cega, que aí não vê nada sobre si. Ela não tem condição de enxergar sobre si. Ela não enxerga a sua realidade. Ela não vê o seu estado. Ela não se autoavalia. E, por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada uma igreja cega de si própria, chamada Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17. Essa igreja está dizendo: nós estamos ricos, abastados, não temos ausência de nada, estamos satisfeitos. E Jesus olha para essa igreja e diz assim: vocês nem sabem que vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês estão cegos e vocês estão nus. Uma igreja que tem uma autoimagem distorcida de si mesmo, dizendo que eles estavam abastados, que eles já tinham todo o suprimento. Jesus diz para eles e diz assim: vocês estão cegos. Pode ser, irmãos, que possamos ser uma comunidade que viva as dificuldades de visão, quando a nossa visão não está alinhada no propósito da missão que Deus nos conferiu, para fazermos realizar-se, para fazermos cumprir-se aqui nessa terra. E para nós evitarmos esses deslizes, para nós evitarmos essa enfermidade dos olhos espirituais, para evitarmos a enfermidade da alma da igreja, a gente precisa tomar um medicamento, a gente precisa fazer um tratamento, e esse tratamento passa por Isaías 6. E esse tratamento, ele tem 3 doses. A primeira dose é a visão de Deus. Se queremos ser uma igreja que não seja estrábica, que não seja cega, que não seja míope, se nós queremos uma igreja que seja saudável e que cumpra a sua missão, e que seja uma comunidade calorosa, relevante nessa cidade, a gente precisa ser uma comunidade que vê Deus. O versículo 1 diz: eu vi o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Ou seja, quando eu me aproprio de uma visão do trono, eu coloco fixos os meus olhos nele, eu entendo que não são as coisas ao redor, não são as coisas laterais que vão tirar o meu centro, que vão tirar a minha visão do trono e do reino de Deus. Queridos irmãos, sabe qual é o nosso maior problema como igreja hoje? É que a gente aprendeu a olhar demais para o homem e pouco para Jesus. Nós aprendemos a olhar demais para os homens e pouco para Jesus. Quantas pessoas aqui essa noite não estão frustradas e decepcionadas com a igreja? Eu vou usar um termo aqui para você, e você é bem-vindo aqui essa noite se você está frustrado com a igreja, porque nós também estamos frustrados com a instituição, nós também estamos frustrados com a condição que a igreja evangélica no Brasil tem assumido, nós também estamos preocupados como a igreja tem se comportado nesse mundo, entrincheirada em doutrinas que às vezes são vazias e inúteis, igreja que está trancafiada às vezes no seu mundinho, fechada para si mesmo. Nós estamos com problemas, sim, é verdade. Por isso você é bem-vindo aqui se você é um desigrejado. Desigrejado é uma pessoa que deixou de acreditar na igreja. Ele até crê em Jesus, ele até gosta de Jesus, mas ele deixou de acreditar na igreja, em virtude de uma decepção com um líder eclesiástico, ou com pessoas que representavam a igreja que ele frequentava. Não sei se você já percebeu, mas a maioria das pessoas que nós vamos falar sobre a igreja, elas têm resistências da igreja. E a resistência que elas têm da igreja, para essas pessoas, são resistências que nós não deveríamos promover para elas. Não sei se você já percebeu, que a maioria das pessoas com quem falamos, está definitivamente amando, e Jesus não é um problema para eles. Mas quando fala igreja, eles falam, aí a conversa vai ficar para uma próxima. Ninguém questiona Jesus, ninguém é contra Jesus, ninguém fica revoltado com Jesus. Mas quando a gente fala igreja, as pessoas elas arrepiam, as pessoas têm medo, elas ficam desconfortáveis. Por quê? Porque são hoje fruto dessa geração de pessoas que estão se decepcionando com a instituição. Quero dizer para você aqui essa noite, aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a olhar para Jesus. É Ele que precisa ser o centro da igreja. O centro da igreja não é o pastor. O centro da igreja não é o ministério de louvor. O centro da igreja não são as atividades e os programas. O centro da igreja não é só a arrecadação financeira.
O centro da igreja tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o noivo, é Ele quem devemos olhar, é Ele quem devemos ver, é para Ele o autor e consumador da nossa fé que o nosso coração deve estar direcionado. Portanto, a maioria das nossas decepções se localizam em não olhar para Jesus, mas olhar para as estruturas, em não olhar para Jesus, mas olhar para os homens, em não olhar para Jesus, mas olhar para as tradições. Por isso eu quero convidar você aqui essa noite, você que está muito bem situado em uma igreja, ou você que está decepcionado com ela, quero convidar você essa noite a olhar para Jesus, porque se você quer fazer parte de uma comunidade que anda bem e que não sofre com problemas de visão, a gente precisa aprender a olhar para Jesus. Aprenda a olhar para o Senhor. Igreja de Sertanópolis, IPI de Sertanópolis, a minha palavra é com vocês que são membros dessa igreja. Nunca idolatrem um homem. Nunca digam que um homem fez ou que um homem realizou. A Bíblia Sagrada diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com homens. Portanto, coloquem os seus olhos para Jesus. Se Deus está fazendo alguma coisa em nossa comunidade, glória ao nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, o louvor e a glória hoje e eternamente. Se Deus nos trouxe hoje 79 novos membros, não é porque um homem está à frente, mas porque o Espírito Santo tem atuado em nosso meio e a glória e a honra é ao nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa tem acontecido em nossa comunidade, se as pessoas têm falado alguma coisa de nossa comunidade bem nessa cidade, é porque Jesus tem sido o centro da nossa adoração nesse lugar. E não vamos deixar o nosso coração se desviar. Não vamos deixar o nosso propósito se perder. Jesus é o centro e nós vamos olhar para Ele. Porque quando uma igreja deixa de olhar para Jesus, ela perde o seu lugar como igreja do Senhor Jesus. Como eu sei disso? Apocalipse 1. João está isolado na ilha de Pátimos. E de repente ele ouve uma voz falando com ele. Ele se levanta e vira para ver com quem estava falando. E ele estava falando agora com Jesus Cristo ressuscitado. Sabe o que eu aprendo disso? Pode ser que às vezes nós como igreja estejamos de costas, com as costas viradas para aquele que é o dono da nossa adoração. Às vezes nós tomamos a decisão deliberada e voluntária de virar as nossas costas para aquele que merece o nosso olhar, a nossa adoração e a nossa gratidão. A gente precisa olhar para Ele. É Jesus quem conduz a história da igreja. É Jesus quem conduz a nossa vida. Não vamos perder o Senhor Jesus de vista. Por que estamos limitados? Olhando para homens. Por que estamos limitados? Enxergando estruturas humanas. Por que estamos impedidos de avançar? Porque estamos com uma visão meramente terrena. Nosso convite hoje é para olhar para o Senhor Jesus. É para enxergar o Senhor Jesus. E você não sabe o que pode acontecer quando nós olhamos para Jesus. Deixe-me contar apenas uma ilustração para você entender isso aqui. Como para você entender que o que acontece na igreja não é feito de homem, é só feito do Espírito Santo. Um certo jovem recebeu a maior vocação ministerial da sua vida e aconteceu num dia nada normal. Num país do norte europeu, tomado pela neve grande parte do ano, uma certa vez, uma nevasca atingiu um vilarejo. E então o pastor ligou para o zelador da igreja e avisou: olha, nós não teremos condições de fazer o culto. E o zelador da igreja disse: tudo bem, eu vou trancar a igreja e nós não teremos o culto por causa da nevasca. E o zelador ficou ali tranquilo na sua casa, quentinho, quando de repente ele olha pela janela e vê uma família posicionada na frente da porta da igreja trancada. E aquela família tremendo de frio com 2 jovens pequeninos ali. E aquele zelador fala: vou esperar um pouco para ver se eles vão embora. E nada daquela família ir embora. Vou esperar mais um pouco. E nada da família ir embora. De repente ele toma a iniciativa e diz: eu vou ter que abrir a igreja para eles. Mas quem vai pregar? O zelador não era pregador. Quem vai cantar? O zelador não era cantor. Ele abre a igreja, se posiciona na frente do púlpito, com apenas uma família dentro daquela comunidade. E ele começa o culto dizendo: prezados irmãos, sejam bem-vindos aqui essa noite. E faz todas as formalidades com uma família apenas. E de repente ele canta um cântico desafinado e depois disso abre a Bíblia. E abre a Bíblia em Isaías 45, 22. E prega o sermão mais cruel que ele já pregou na sua história, que depois ele não pregou nunca mais. Um sermão que não tinha introdução, não tinha contexto, não tinha texto, não tinha estrutura homilética, não tinha nada. E o texto de Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Ele abriu esse texto e começou a dizer: vocês precisam olhar para Deus. Porque se vocês olharem para Deus, Ele vai olhar para vocês. E se vocês olharem para Deus e Ele olhar para vocês, vocês olharão para Deus e então Deus olhará para vocês.
E se Deus olhar para vocês, vocês serão abençoados. Olhem para Deus, não esqueçam de olhar para Deus. E ele ficou repetidamente falando sobre isso, e o sermão não desenvolvia. O que aconteceu naquela noite? Ele fechou a sua Bíblia, aquela família foi embora, ele fechou a igreja e foi para casa frustrado por ter feito aquele vexame diante daquela família. Anos depois, o maior pregador da história, chamado Charles Haddon Spurgeon, contou o seu testemunho, que na noite fria de uma nevasca, ele e a sua família apenas foram por uma igreja, e um pregador naquela igreja falou para ele olhar para o Senhor, e aquela noite ele decidiu olhar para Jesus, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós não sabemos o que pode acontecer quando nós decidimos olhar para o Senhor Jesus. Não olhe para a placa dessa igreja, não olhe para os pastores que estão assumindo esse ministério, olhe para Jesus aqui nesse lugar, e Ele fará grandes coisas na sua vida, em nossa vida e em nossa comunidade. Essa é a primeira dose. Espero que você esteja pronto para a segunda. A segunda dose que a gente precisa tomar para manter a nossa visão saudável é uma visão de si mesmo. Aquele homem, acostumado no capítulo 5 a dizer, ai de vós, agora ele diz, ai de mim, ai de mim. Ou seja, quando a gente aprende a olhar para nós mesmos, nós tomamos um santo remédio contra a hipocrisia. A hipocrisia é o maior veneno que a religiosidade tem construído nas igrejas atuais. As pessoas estão cheias de sorrisos amarelos, estão cheias de ternos engomados, estão cheias de bíblias com muitas folhas, mas estão com vidas vazias. A hipocrisia, ela tem passado uma maquiagem, ela tem nos colocado numa camuflagem, tem invernizado os nossos corações para parecer algo bonito, quando na verdade está desagradável. A hipocrisia faz com que a gente seja sepulcro caiado, por fora embelezado, por fora com aparência de belo, mas por dentro numa podridão sem igual. Irmãos e irmãs, a visão de si mesmo nos ajuda a manter a sobriedade, para que a gente não fique hipócrita. Porque a hipocrisia, ela se baseia principalmente em olhar o cisco no olho do irmão e não ver a trave que impede, a barra de ferro ou a barra de madeira que nos impede de enxergar. A hipocrisia diz você, ele, aquelezinho lá, e esquece de dizer eu tenho esse problema, eu também tenho essa dificuldade. Eu tenho dito aqui que nessa comunidade, nós somos uma comunidade de pessoas que estão em processo de restauração, em processo de recuperação. É como se fosse uma clínica de recuperação. Você chega lá e tem pessoas com crise de abstinência. Você chega lá e tem pessoas com problemas emocionais em virtude da sua dependência química. Você chega lá e vê pessoas em um estado de miséria porque viveram muito tempo entregues às drogas. Essa é a realidade da nossa comunidade. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está completamente sarado. Ninguém aqui já está perfeito. Porque a Bíblia Sagrada diz que perfeitos estaremos apenas no céu. Aqui nós somos uma comunidade de pessoas falhas. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, por favor, não entre aqui nesse lugar. Você vai estragar a nossa comunidade, que é composta de pessoas imperfeitas, que tem falhas como maridos, que tem falhas como esposas, que tem falhas como filhos, funcionários e patrões, que tem falhas como crentes, mas que não desistem de se arrepender, que não desistem de confessar as suas culpas e que não passam verniz no seu rosto e não têm o porquê se envergonhar de apresentar as suas dores e as suas falhas, porque sabem que foram lavados, remidos, tratados, cuidados, centrifugados, enxaguados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não temos o porquê nos envergonhar de falarmos que somos falhos, porque Jesus já nos salvou, Jesus já nos libertou, e hoje nós temos a possibilidade de caminhar como comunidade, de mãos dadas, sabendo, ai de mim, porque eu tenho lutas tão grandes quanto as suas. Ai de mim, porque isso que você vive, ou já vivi, ou já viverei na minha vida, ou viverei na minha vida, perdão. Essa é a verdade. Quando eu tenho uma visão de mim mesmo, eu tiro o farisaísmo, eu tomo um antídoto contra a hipocrisia e aprendo a enxergar quem eu sou. Irmãos, o que está faltando para nós hoje é um solilóquio. Solilóquio é quando a gente faz uma palavra com a gente mesmo na frente do espelho, sabe? Você olha para o espelho e fala, tá. Solilóquio, uma palavra com a gente mesmo, para a gente descobrir quem a gente é de novo, para a gente descobrir quem a gente é como igreja, para a gente não ficar passando um verniz, para a gente não ter essa camuflagem, para a gente manter a sobriedade e a saúde.
Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que Jesus não tem uma opinião ao seu respeito. Jesus, ele tem um diagnóstico. Ele sabe quem você é. Não adianta passar verniz. Não adianta mudar a realidade. Jesus não tem opinião sobre a igreja. Ele tem diagnóstico. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Essa é a nossa palavra nesse lugar. Ninguém é perfeito. Por isso nós não temos o direito de apontar o dedo para você. Não temos o direito de te julgar. Mas nós temos o dever de orar com você e dizer: seja bem-vindo. Porque nós vamos chorar juntos, caminhar juntos. Porque ai de mim também, que eu tenho visto o Senhor. Eu também habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Pronto para a terceira dose e a última? E vamos a essa. E vamos encerrar aqui. A terceira dose. Primeira dose para manter a nossa visão saudável. Como igreja, ver Deus e não homens. Ver Deus e não as estruturas. Ver Deus e sustentar nossa visão nele apenas. Segundo, ver a mim mesmo, enxergar o meu coração e parar com a autocondenação e o auto-engano, achando que eu sou perfeito e os outros são todos débeis e fracassados. E terceiro, a visão dos outros. Eu preciso aprender a enxergar os outros. Eu preciso ver o que acontece ao meu redor. Porque a igreja de Jesus não é uma igreja fechada em quatro paredes. A igreja de Jesus não é composta de pessoas que ficam alienadas do mundo. Não é pessoas que não sabem o que aconteceu na cidade. A igreja de Jesus é um conjunto de pessoas que está inteirado dos sofrimentos dos bairros mais carentes, que está inteirado dos dramas que acontecem na prefeitura, que está inteirado dos sofrimentos que afetam as famílias de Sertanópolis, que está inteirado da crise do comércio, que está inteirado do problema da drogadição, que está inteirado do problema da pedofilia. Uma igreja que está inteirada do problema do abandono, do problema dos idosos que estão em asilos e abandonados. É uma igreja que está inteirada dos problemas dos encarcerados. É uma igreja que está inteirada dos problemas das pessoas que estão separadas, dos viúvos, dos idosos. É uma igreja que não está no seu gueto, no seu bairro, levantando as suas mãos e vivendo uma espiritualidade que nos coloca no terceiro céu, mas que não nos planta com os pés na terra. Espiritualidade verdadeira, ela se pratica tanto no vertical como no horizontal, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O erro da igreja é pensar que nós às vezes somos espirituais e às vezes somos sociais. Não, irmãos, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Quando eu estou entregando uma cesta básica, é espiritual. Quando eu estou pagando um medicamento para um amigo meu que precisa de um apoio nesse momento, é espiritual. Quando eu estou visitando uma família que está se separando e aconselhando, isso é espiritual. Quando eu estou dizimando, é espiritual. Quando eu estou orando, é espiritual. Quando eu estou abençoando crianças, ensinando crianças, é espiritual. Tudo na vida é espiritual e social, porque a gente não é a alma penada que vive no espiritual, e a gente não é corpo sem alma, que vive apenas no terreno. Nós somos alma, espírito e corpo, ou seja, tudo em nós é ao mesmo tempo terreno e espiritual, e a gente precisa aprender a conviver com isso. Irmãos, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade, e vocês novos membros que entraram na nossa comunidade essa noite, a ser uma comunidade engajada em enxergar os outros, a ver essa cidade, a enxergar pessoas que precisam da salvação, que precisam de Jesus e que precisam conhecer o evangelho da graça e da misericórdia. Pessoas que estão perdidas nas suas culpas, pessoas que estão tomadas pelas suas decepções, pessoas que estão angustiadas pelos problemas que estão afetando. Nós temos o remédio, nós temos a esperança das nações, nós temos a cura para os povos. Jesus Cristo, portanto, o que está nos faltando não é informação. O que está nos faltando é a decisão de abrir essas paredes, de abrir essas portas e ver o que se passa com os outros. Irmãos, nós não podemos ser uma cultura alienada. Nós não podemos ser um gueto. Nós não podemos ser um lugar onde é apenas hospital. Ah, pastor, mas você disse que aqui é um hospital. Sim, esse lugar é um hospital. Aqui é lugar de doente. Mas se doente não está sendo tratado, não está melhorando, alguma coisa está errada. Imagina só, o Hospital São Lucas em Sertanópolis. Chega lá, o fulano foi internado com uma virose. O que aconteceu com ele 3 dias depois? Morreu. O fulano de tal foi internado com uma rinite alérgica violenta. O que aconteceu com ele 3 dias depois? Morreu. O outro foi internado com pedra nos rins. O que aconteceu com ele? Morreu. O outro foi internado com uma infecção urinária. O que aconteceu com ele? Morreu. Então tem alguma coisa errada com o hospital. O hospital é lugar de doente, mas o hospital não é lugar de matar pessoas. O hospital não é lugar de destruir pessoas.
Hospital é lugar de tratar as pessoas, de melhorar as pessoas, de dar condições de vida e qualidade de vida, acrescentar vida às pessoas. Isso é igreja. É hospital. Você vem como está, mas você não fica como está, porque aqui tem tratamento de Jesus, aqui tem essa pessoa do seu lado que se importa com você, aqui tem pessoas lá na frente que te abraçam e são muito mais do que um sorriso no rosto, são pessoas que vão estar dispostas a abrir a sua casa para poder te aconselhar, te ajudar, são pessoas que estarão aqui posicionadas para ser instrumento de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Nós queremos ser esse tipo de comunidade, irmãos, é esse o nosso projeto, é esse o nosso sonho, que a gente enxergue os outros e seja um grande hospital, aonde os feridos, os enfermos, estejam em pleno tratamento e estejam melhorando. Era drogado, mas agora está se libertando. Espancava a esposa, mas agora está se libertando. Brigava com o marido, era uma mulher mesquinha, era uma mulher rixosa, agora está se tornando uma mulher cada vez melhor. Era um jovem rebelde, está aprendendo a obedecer aos pais. Era um muquirana, agora está aprendendo a ser mais generoso. Aqui todos nós estamos aprendendo a ser. Nós não podemos ficar como estamos, mas podemos ser diferentes. Podemos melhorar. Por quê? Porque esse é o lugar onde Deus quer tratar o nosso coração e ministrar a nossa vida. Portanto, irmãos, nesse final aqui, eu só quero concluir com vocês para a gente encerrar. Nós fomos chamados para ser uma contracultura e não uma subcultura. Sabe o que eu tenho visto as nossas igrejas no Brasil? A gente criou uma subcultura evangélica. A gente tem cântico, de autoestima para os evangélicos. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não fica assim não, baleadinha, não. Levanta a sua autoestima. Então a gente tem cântico de autoestima. A gente tem pregação motivacional. É só entrar no YouTube, tem um monte de pastor que não prega o evangelho, mas prega motivação. A gente tem muita coisa que acontece hoje nos pregadores eletrônicos que são mais administradores financeiros do que pregadores do evangelho da salvação. Então o que nós vemos hoje, nós criamos uma subcultura. A gente tem a cultura dos crentes, a cultura dos evangélicos, que não pode isso, não pode aquilo, não frequenta lá, não vai lá, não é aquilo, outro. Nós não fomos chamados para ser uma subcultura. Nós fomos chamados também não para ficar mundanizados e fazer tudo que o mundo faz e propagar os princípios de morte. Nós somos chamados para ser uma contracultura. Ou seja, o que a cultura prega que não bate com a palavra, nós vamos de encontro. O que a cultura diz que não passa pelos princípios do evangelho, nós nos levantamos para posicionar os valores do reino. Portanto, a gente, quando está olhando para fora para os outros, a gente precisa aprender a ser uma contracultura e não uma subcultura. Porque a subcultura vai fazer assim: deixa-me fechar na igreja, deixa-me fechar no meu cantinho. Ah, como é bom ser igreja, como é bom ficar dentro das quatro paredes. A subcultura nos coloca dentro de quatro paredes. A subcultura faz churrasco para crente, célula para crente, confraternização para crente, música para crente, livro para crente. A subcultura faz tudo para crente, jantar para crente. Agora a contracultura, ela entra nesse mundo, ela abre o peito e diz: nós estamos aqui para servir a Jesus e ser bênção na vida de vocês. Irmãos, nós somos chamados para Sertanópolis, como igreja presbiteriana independente, para cumprirmos o propósito de sermos uma contracultura. Não somos uma subcultura que fica cantando corinhos no domingo à noite e que não vive o evangelho na segunda-feira pela manhã. Nós não somos uma subcultura que se reúne para fazer reuniões administrativas, para cuidar de como a igreja deve andar e como a igreja deve ficar financeiramente e não viver o evangelho servindo ao Senhor Jesus nesse mundo cheio de desafios. Meu convite para você essa noite, seja você frequentador, ou seja você novo membro, ou seja você antigo membro, meu convite para você essa noite é tomar as 3 doses. Veja Deus, veja você, veja os outros. Assim nós seremos uma igreja viva, uma igreja que sustenta a missão pela qual Deus nos conferiu a responsabilidade de servirmos a Ele nesse mundo. Que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem nos ajude a sermos propagadores do Evangelho de Jesus, com maior eficácia, corrigindo nossa distorção de visão, para que a gente não fique limitado a um evangelho genérico, falso,